Tenho muitas veias no meu pênis, isso é normal? Esse é o assunto de hoje no Urologia Descomplicada. Fique ligado. Olá, eu sou o Dr. Juliano Plastina e esse é o Urologia Descomplicada. Antes de começar, vou pedir para vocês deixarem o like no vídeo, se inscreverem no canal se ainda não são inscritos e compartilhar com os amigos se gostarem do vídeo. Hoje eu vou falar com vocês sobre veias no pênis. Como assim, doutor? Veia no pênis? Todo mundo tem? Exatamente, todo mundo tem. Normalmente você consegue ver, mas eu recebo bastante paciente aqui no consultório com dúvida, porque acha que tem muita veia no pênis, que o pênis tem um monte de vasinho, que tem varizes no pênis e isso gera um certo constrangimento e muita preocupação que a pessoa pode ter algum problema. Então essa é a minha intenção para poder trazer um pouquinho de luz sobre esse assunto. Então vamos lá. Pênis, como qualquer órgão do nosso corpo, ele é irrigado por artérias, né? As artérias levam o sangue oxigenado para os órgãos e tecidos e as veias trazem esse sangue que já foi utilizado, né? Ele é rico em dióxido de carbono, em CO2, de volta para o pulmão para ser oxigenado novamente. Então por isso que quando você vê no livro de anatomia, a artéria normalmente é vermelhinha e a veia é aquele azul mais escuro. Aí no nosso corpo, quando você vai olhar as veias superficiais, às vezes no braço, na perna, varizes mesmo, realmente ele é aquele um pouquinho azulado. E o pênis tem um sistema venoso bastante rico, né? Ele tem bastante veia mesmo, porque o pênis é naturalmente muito bem irrigado. Ele é basicamente uma esponja de vasos, né? O corpo cavernoso, o corpo esponjoso também tem bastante sangue dentro dele, é um órgão muito bem irrigado. Por isso que o pênis é difícil ter infecções, é difícil você ter necrose de pênis, porque ele é um órgão que dele depende a perpetuação da espécie, digamos assim, né? Sem o pênis a espécie acabaria, então ele tem que ser um órgão muito, muito resistente a todas as infecções, então ele é muito bem irrigado, tanto no aspecto arterial quanto no aspecto venoso. E ele tem um sistema superficial e um sistema profundo de veias. Vou deixar aqui uma imagem para vocês, essa imagem anatômica do sistema profundo venoso, né? Que tem várias veias que se espalham pela parte inferior, superior, pela glande, tá? E que é normal. No corpo, normalmente as artérias têm um papel mais importante, né? Então, por exemplo, cada órgão às vezes tem uma, no máximo duas artérias que levam o sangue. E às vezes, quando voltam esse sangue, realmente é bastante veia. Então, quando você tem uma lesão de artéria de algum órgão, é mais perigoso que você pode perder a oxigenação e isquemiar aquele órgão, né? Então, por exemplo, no rim você tem uma artéria, se você perder aquela artéria trombosar, você perde o rim. Se você aqui no braço, normalmente tem uma artéria principal mais duas, se você perder uma dessas artérias, você pode necrosar o braço. Já às vezes não, às vezes tem um monte que volta. Então aqui no braço, por exemplo, você tem 3, 4, 5 veias, você trombosar alguma delas, entupir alguma delas, não tem problema, que tem mais um monte de outras veias, né? E no pênis também, esse sistema superficial, ele é um emaranhado de veias que eles são redundantes, né? Tem mais veia do que precisaria normalmente. Então, eu vou deixar um outro desenho aqui para vocês darem uma olhada, que é outro desenho anatômico de uma superfície peniana dessa rede superficial, e que realmente alguns homens têm essas veias visíveis, né, por baixo da pele, que às vezes até assusta, principalmente quando está em ereção. E esse sistema venoso superficial, ele é bastante variável de homem para homem. Tem homem que não consegue enxergar nada, mesmo com o pênis em ereção. Quando ele está cheio de sangue, mesmo assim não consegue enxergar. E tem outros homens que têm a pele do pênis muito fina, principalmente paciente mais magro, que você consegue enxergar veinha por veinha ali no pênis. Então, isso é uma coisa muito característica de cada um. Cada um tem um pênis de um jeito, cada um tem esse sistema venoso de um jeito. E é muito difícil ter alguma doença, ter algum problema no sistema venoso. Então pode ocorrer, por exemplo, uma trombose venosa dessas veias profundas. Bastante difícil, uma doença chamada priapismo, que eu já expliquei aqui no canal, sobre ereções permanentes, ereções por muito tempo, pode causar até trombose nessas veias. Mas é bastante raro, felizmente. Agora essas veinhas superficiais, mesmo as profundas, como são várias, se ocorrer a trombose de uma veia dessas, trombose é um entupimento, a formação de um coágulo dentro dessa veia. Então pode acontecer uma trombose de uma veinha dessas, o paciente, por exemplo, tem um pouco de dor no local, vai ficar um pouquinho vermelho, um pouco inchado, um pouco dolorido, ele passa a mão, sente um meio doloridinho aqui. E pode ser uma trombose pequena de alguma dessas veias. Aí vai passar um tempo, o sangue vai correr pelas outras veias que tem bastante, e esse nódulozinho, essa trombose vai ficar como se fosse uma pequena cicatriz ali. E às vezes é isso que o paciente vem no consultório. Às vezes ele nota esse inchaço, esse nódulozinho, vem com medo de que pode ter algum câncer, alguma coisa, e você palpa embaixo da pele, tem aquele nódulozinho duro, que também não tem nada a ver com câncer de pênis, né? Câncer de pênis é um outro quadro, são lesões, feridas muito feias no pênis, e esses nódulos subcutâneos normalmente não tem nada demais. Então, na grande maioria dos casos, quando tem essa trombose de veias superficiais, o tratamento é simplesmente com
um analgésico, né? Toma um anti-inflamatório, faz uma compressa quente, que lá vai sumir e acabou. Às vezes fica um pouquinho roxo, né? Vai fazer uma manchinha roxa se essa veia estoura, mas também, como eu falei, como o pênis é muito bem irrigado, não tem maiores consequências, não vai ficar impotente por causa disso, não vai perder a sensibilidade, não vai ter problema nenhum. Então, é para vocês ficarem bastante seguros, né? Os homens que são preocupados com essas veias, né? É normal ter mais, ter menos veias, não existe doença que a pessoa tem mais veia do que os outros, entendeu? Quando acontece essas pequenas tromboses também é um quadro clínico bastante benigno, que não traz maiores consequências, mas claro, qualquer lesão no seu pênis que você tenha dúvida, você procure o urologista e tenha a orientação do profissional correto. Então é isso, gente, é o assunto de hoje. A gente se vê nos próximos vídeos. Até mais.